Boa tarde, eu sou a doutora Michele Panzan, sou médica ginecologista, eu atendo na unidade de Campinas, da Huntington, e sou a responsável técnica pela mesma unidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre endometriose, porque esse é o mês da endometriose. Fiquem conhecendo mais, sabendo mais e se informando. Acomete de 5 a 10% das mulheres brasileiras e dessas 50% acabam desenvolvendo algum tipo de infertilidade. Quem vai falar um pouco para a gente sobre endometriose é a doutora Fernanda Rodrigues, que é a nossa médica responsável pelas cirurgias de endometriose da clínica. E ela vai contar um pouco para a gente sobre endometriose e vai tirar as dúvidas de vocês sobre o mesmo assunto. A doutora Fernanda, ela tem feito também vários trabalhos analisando o endométrio e por isso ela vai contar um pouco para a gente. A endometriose, ela é uma doença que, por acometer muitas pacientes, ela está sempre em foco, né? E por que ela acontece? Nós temos uma camada interna no útero que se chama endométrio, né? Todo mês, esse endométrio, ele se espessa para receber o embrião. E aí, se a gente não engravida, esse endométrio vai descamar e vai embora para que no mês seguinte ele volte a crescer, tá? A gente não sabe por que algumas mulheres, além de acontecer esse espessamento endometrial, também apresentam esses focos de endométrio dentro da barriga, né? E todas as vezes que esses focos, que esse endométrio espessa dentro do útero, ele também acaba espessando dentro da barriga e causando pequenas inflamações lá dentro da barriga. Isso pode acabar causando aderências, né? E causando, enfim, a infertilidade, levando à infertilidade. A grande questão é que não são todas as mulheres que têm endometriose que vão desenvolver infertilidade, né? E não são todas aquelas que têm infertilidade que vão desenvolver a endometriose. Boa tarde! Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo, boa tarde. Tá me ouvindo bem? Estamos. E você, está nos Também, ouvindo? também. Teve uma dificuldadezinha para entrar aqui, mas deu certo. Eu estava contando um pouco aqui, Fernanda, que você é a nossa cirurgiã, a cirurgiã da clínica, né? Responsável pelas cirurgias de casos de endometriose. Também contei um pouco do seu trabalho sobre o endométrio que você está fazendo, né? Explicando aqui para as pessoas a respeito do que é endometriose, como que ela se manifesta, tudo isso, né? Então, acho que você poderia dar continuidade, né? Que afinal de contas, é a sua especialidade, contando um pouquinho para a gente como é que a endometriose pode comprometer a fertilidade. Ah, legal. Bom, primeiro, muito boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Michele, pelas apresentações. É um prazer estar aqui essa tarde, conversando sobre esse assunto que é tão importante, né? Eu acho que o mês de março é um mês que se lembra muito da endometriose, se fala muito da endometriose, mas antes de começar, eu queria dizer que endometriose tem que ser falado o ano todo, né? Que é uma doença muito importante, muito prevalente, sobretudo para essas pacientes que querem engravidar, né? Então, acho que você falou um pouquinho no começo da importância, né? O quanto que a endometriose está presente, né, nas nossas pacientes. E eu acho que o dado mais importante que a gente deve ressaltar aqui
é que metade, né, das pacientes que têm endometriose vão ter alguma dificuldade para engravidar, né? Em torno de 30% a 50%. Então, é uma doença importante. Ainda bem que é uma doença benigna, né? Mas ela tem o seu impacto. E ela pode impactar a fertilidade em todos os seus estágios, né? Então, aqui é uma coisa importante também para ressaltar. Então, quando a endometriose está presente, mesmo se ela for leve, até aquelas mais graves, pode impactar na fertilidade. E aqui eu queria só passar um resumo, né? Eu acho que é importante as pessoas saberem, né? O porquê, que foi a sua pergunta. Por que que a endometriose tem um impacto na fertilidade? Então, um dos aspectos é o aspecto anatômico, né? Então, como você falou, né? Endometriose são as células do endométrio em outras regiões do abdômen. E essas regiões, né, essas células fora do útero, causam um processo inflamatório. E como qualquer outro processo inflamatório, pode gerar secreção, pode gerar aderência entre os tecidos. E essas aderências e essa inflamação pode prejudicar de forma anatômica os órgãos reprodutivos, principalmente as trompas, né, que são um órgão tão delicado que faz essa conexão, né, o transporte do óvulo e do espermatozoide. Então, muitas vezes acaba ficando prejudicado esse transporte e a gravidez não acontece simplesmente por motivos mecânicos, né? O óvulo não encontra com o espermatozoide e o embrião não chega no útero. Então, esse é um dos fatores. Agora, tem um fator que é fundamental nós lembrarmos também, que é o fator molecular. Talvez esse, na minha opinião, seja o mais importante, porque é um fator que ele está presente, né, em qualquer situação. Então, na presença desse processo inflamatório, o ambiente da pelve, que é onde a gestação acontece, que é onde o óvulo é liberado e o embrião começa os seus primeiros estágios de desenvolvimento, é um ambiente com a composição alterada. Tem uma composição rica em produtos inflamatórios, em citocinas, enfim, em produtos moleculares que atrapalham, né? Então, esse, na minha visão, é o principal motivo. E tem um outro motivo que também tem muitos trabalhos mostrando, que é o impacto na receptividade endometrial. E aí vai um pouco em linha, né, esses estudos que nós fazemos no endométrio e tudo, justamente porque acredita-se que a endometriose tenha um impacto na receptividade endometrial, do ponto de vista também molecular, nos receptores de progesterona, muitas vezes, e isso também pode diminuir a implantação, né, a taxa de implantação. Então, a endometriose, muitas vezes, ela é silenciosa, né? Ela pode ser uma vilã por detrás, né, da infertilidade, por isso que ela deve sempre ser lembrada, o ano todo, né? Mas ela deve ser sempre lembrada justamente, né, principalmente para os pacientes que querem engravidar. Assim. E Fernanda, conta pra gente quais seriam os principais sintomas das pacientes que têm endometriose. E existem pacientes que são assintomáticas, que não sentem nada e mesmo assim têm endometriose? Sim, então, isso é um ponto muito importante, porque os sintomas é o principal indício, né? O que chama a atenção da paciente que faz ela procurar ajuda e procurar o diagnóstico. Só que muitas vezes o principal sintoma é cólica menstrual, né? Cólica menstrual, dor na relação, né? As pacientes na relação sexual. Então, esses são os principais sintomas. Mas o que eu queria trazer aqui, que é um alerta, é que muitas pacientes com endometriose, elas sentem dor, só que para elas estão tão acostumadas a sentir dor que para elas é normal, né? Alguém aqui passa por isso, meninas? Tem muita gente linda aqui, né? Muitas pacientes lindas. Então, se alguém passar por isso, comenta aqui para nós, porque às vezes
para ela é normal. Então ela passa muito tempo sentindo aquilo, né? Sentindo essa dor, e isso atrasa muito o diagnóstico da endometriose. E exatamente o que você falou, mais ou menos 5% das pacientes podem ser assintomáticas. E aí não é incomum, isso já aconteceu, depois você também deve ter pegado muitas pacientes falando assim, que elas sempre fizeram rotina ginecológica, sempre passaram no ginecologista e nunca ninguém falou para ela que ela tinha endometriose. E aí, depois de muitos anos, acaba descobrindo uma endometriose mais avançada, né? Então, isso não é infrequente, é até relativamente comum, justamente para esses casos assintomáticos ou esses casos que se acostumam, né? Que para elas é normal. Então, eu acho importante a gente trazer esse alerta para as pacientes se auto-questionarem, né? E buscarem mesmo ajuda para fazer o diagnóstico mais precocemente, né? Eu acho que isso é importante. Então, o doutor Léo tá aqui, beijo. Ó, a fui gente diagnosticada acaba... com endometriose e nunca tive sintomas, tá vendo? É super comum, é isso aí, Nádia. É super comum isso acontecer. É comum mesmo, a gente acaba atendendo várias pacientes que chegam aqui, tô tentando engravidar há mais de um ano, tem cólica, não tenho dor, não tenho, e aí a hora que a gente vai investigar, descobre que está cheia de endometriose, né? E a gente tem que lembrar que um dos sintomas da endometriose é a infertilidade, né? Então, a dificuldade de engravidar também é um dos sintomas. Então, a gente precisa estar atento, né? Principalmente para as mulheres em idade reprodutiva, né? Até entre 20 e 45, 50 anos, que é a idade que a endometriose mais acomete, né? Que nem foi o exemplo da Nádia, né? Que falou aqui que descobriu com 39 anos. É isso. Ô, Fernanda, e quais seriam os exames que são importantes para fazer o diagnóstico da endometriose? Então, isso é um ponto também muito importante. Então, como eu falei, os exames básicos de rotina ginecológica não são, muitas vezes, né, não são suficientes para fazer o diagnóstico. Quando a endometriose está mais avançada, então tem cistos grandes, né, lesões maiores, um ultrassom comum pode fazer o diagnóstico. Mas na maioria das vezes é importante exames específicos, né? Então, no exame ginecológico, quando a gente examina a paciente, fazemos o exame especular, fazemos o toque vaginal, nós conseguimos fazer o diagnóstico e ter uma ideia da extensão da doença. Mas os exames de imagem, que são hoje em dia, né, o padrão ouro para fazer o diagnóstico. Há alguns anos atrás, nós precisávamos fazer a cirurgia, né, fazer a laparoscopia para ter certeza do diagnóstico. Então, havia uma suspeita e o diagnóstico era feito através da laparoscopia. Hoje em dia já não é mais assim, né? Então, isso é uma coisa importante também. Então, atualmente, com a evolução, né, dos métodos radiológicos, então, hoje nós temos excelentes ressonâncias, né, nuclear magnéticas que podem fazer o diagnóstico, ultrassom com preparo intestinal, com pessoas experientes, que estão acostumadas a ver as lesões, né? Tem equipamentos adequados para isso. O diagnóstico pode ser feito pelos exames e não é necessário a cirurgia para o diagnóstico. Então, nesses casos, né, hoje, nós fazemos a cirurgia, nós entramos para o tratamento cirúrgico já com planejamento terapêutico e não diagnóstico, né? Já para o tratamento em si. Então, isso também é uma coisa para a gente comentar e desmistificar, né? Porque muitas vezes ainda os pacientes acham que precisa fazer a cirurgia para fazer o diagnóstico e não, né? Hoje nós fazemos o diagnóstico com os exames de imagem, né? Então é muito importante isso. Tem uma pergunta aqui, Fernanda, da Nádia, que ela diz: minha barriga incha perto da menstruação. Pode ser endometriose? Com certeza, pode, Nádia. Nádia está nos ajudando. Beijo. Então, assim, claro, né? Como é um processo inflamatório e ela está presente na pelve,
perto da menstruação, as células começam a ficar mais inflamadas. E aí pode sim ter um aumento do volume abdominal, pode ter dor pélvica. Então, são sintomas que chamam atenção para o diagnóstico, sim. E são todos os pacientes que precisam ir para o tratamento cirúrgico? Ou tem algumas pacientes que podem optar por outro tipo de tratamento um pouco mais conservador ou algum outro tipo de tratamento? Pois é. Então, ó, a Nádia é nossa paciente. Que bom, que bom. Então, o tópico tratamento, eu diria que é uma aula, né? É um tópico muito complexo, porque o tratamento da endometriose, ele não tem... Isso que me encanta mais na endometriose, né? Porque ele não tem um caminho único, correto, né? Então, pode ser feita a cirurgia, pode ser feito o tratamento clínico com medicação, pode ser feita a fertilização in vitro, né? Pode ser feito acompanhamento apenas, enfim, tem várias linhas de tratamento e a escolha de cada tratamento vai depender de cada paciente. Isso é o bonito, né? O encantador da endometriose. Porque depende de cada caso, né? Então, assim, são todos os casos que precisam de cirurgia? Não. São todos os casos que vão para fertilização in vitro? Não. Vai depender de cada caso, né? Eu costumo dizer que o tratamento da endometriose é um quebra-cabeça, né? Então, são várias peças, né? Idade da paciente, reserva ovariana, o tamanho da lesão, né? Se tem acometimento em outros órgãos, a extensão, o tempo de infertilidade, o fator masculino, que também é importante nas decisões. Então, são muitas variáveis que devem ser levadas em consideração para determinar o tratamento, né? E aí, quando nós falamos de tratamento cirúrgico em si, sim, o tratamento cirúrgico sempre pode ajudar? Sim, sempre pode ajudar, porque se a presença da endometriose causa o processo inflamatório, causa todos esses impactos que nós falamos no começo, se eu remover as lesões, consequentemente, eu vou melhorar todas as condições para a gestação e para os sintomas da paciente. Então, sem dúvida, o tratamento cirúrgico ele pode ajudar sempre. Agora, ele nem sempre é indicado e por isso que essa individualização é importante, né? E uma vez indicado o tratamento cirúrgico, também o cuidado, né, na hora da realização da cirurgia, o foco em preservar os órgãos reprodutivos, isso é muito importante e fundamental. Então, para se indicar um tratamento cirúrgico, você precisa ter uma equipe especializada para isso. Não é uma cirurgia qualquer, né? É uma cirurgia que necessita de uma expertise diferente. Necessita de uma visão focada na reprodução, né? Nos órgãos reprodutivos. Uma equipe multidisciplinar, né? Então, isso é importante. Então, tem casos em que a paciente está inserida, por exemplo, num serviço e que não tem uma equipe cirúrgica que faça esse tipo de tratamento. Nesse caso, o tratamento cirúrgico para ela não é uma opção, né? Então, por isso que depende também aonde essa paciente está, né? E qual é o serviço, enfim. Então, são muitas variáveis, né, em relação ao tratamento. E quais seriam os riscos da cirurgia? Por que não escolher uma cirurgia? Né? O que ela poderia causar? Por exemplo, no ovário, acaba uma cirurgia mal feita ou realizada de forma incorreta, né? Vamos colocar desse jeito. Uhum. Com um profissional que não está habilitado para fazer isso, o que poderia causar nessa mulher? Eu acho que o principal aqui é assim, como o tratamento cirúrgico ele tem que ser muito para esse grupo de mulheres específicos que querem engravidar, o foco, né, e a visão do tratamento cirúrgico é um pouco diferente e particular para cada caso, né? Então, eu acho que o grande detalhe desse tipo de cirurgia é em relação, seguramente, ao ovário, né? Então,
quando existem, sobretudo aqueles cistos, né, que são muito comuns, né, os cistos ovarianos de endometrioma, a abordagem cirúrgica, nós vamos precisar mexer nos ovários, né, abrir os ovários para tirar o cisto, muitas vezes dá ponto nos ovários. Então, essa intervenção no ovário sempre vai causar algum impacto no sentido de perda de reserva ovariana. Porque é uma manipulação, né? Toda manipulação tem a sua consequência. Então, aí, neste quesito, que nós devemos ser muito conservadores em relação a poupar o máximo possível os ovários, porque nós sabemos, né? Aqui, vou falar de novo, mas isso já, os pacientes já estão carecas de saber que nós, mulheres, não produzimos óvulos, nós temos a nossa reserva, vamos perdendo ao longo da vida. E se há ainda ao longo da nossa vida alguma agressão que diminua ainda mais a reserva, a chance disso diminuir mais cedo é muito grande e diminuir a chance de gravidez. Então, eu acho que o grande risco da cirurgia com relação à fertilidade é justamente a perda da reserva ovariana. Então, para nós minimizarmos esse risco, quando a paciente tem realmente indicação de cirurgia, o que nós fazemos, né? Primeiro, a gente pensa em congelamento de óvulos, né? Na preservação da fertilidade antes do tratamento cirúrgico. Então, isso é uma estratégia muito importante que nós usamos bastante, principalmente naqueles casos que tem acometimento bilateral. Então, tem paciente que tem cisto dos 2 ovários. E aí, os 2 ovários vão ter que ser mexidos. Então, casos assim, nós discutimos com a paciente a possibilidade de fazer um ciclo de indução da ovulação antes da cirurgia e preservar, né? Fazer um congelamento de óvulos ou de embriões antes de ir para a cirurgia. E mesmo assim, durante o procedimento cirúrgico, nós temos muito cuidado com o ovário, né? Então, esse é o nosso objetivo, tirar a endometriose, mas poupar o máximo possível o ovário. Eu sempre falo para elas, é melhor que sobre endometriose no ovário do que falte ovário, né? Então, muitas vezes, até às vezes sobra um pouquinho, né? Como nós somos muito conservadores, pode acontecer, a gente explica para a paciente que pode acontecer de sobrar um pouquinho de endometriose no ovário, já que nós temos essa visão conservadora, né? E isso é importante, nós sempre estarmos conversando, né? E todas essas decisões, né? Entre realizar cirurgia, realizar congelamento antes, enfim, tudo isso sempre deve ser conversado com a paciente, porque a paciente, ela é uma pessoa que vai também ajudar na decisão do tratamento, né? Então, a vontade da paciente também deve ser levada em consideração, né? Então, isso é fundamental. Se a gente pudesse resumir, quem é que deveria congelar óvulos antes de ir para uma cirurgia, a gente realmente diria que são aquelas pacientes que têm uma reserva ovariana um pouco menor, né, e que correm o risco de ter uma falência ovariana prematura, né, depois, por causa da cirurgia, aquelas pacientes que têm uma idade mais avançada e ainda tem desejo de gravidez, né? E também aquelas que têm realmente esses cistos e que quando a gente retira os cistos acaba tirando um pouco dos óvulos, né? Então, se a gente fosse fazer um resumo, essas seriam as candidatas, né, a fazer esse congelamento. Não, com certeza. Fernanda, voltando um pouco aqui, pode falar, termina. Não, só complementando isso, que às vezes tem casos também que a paciente tem endometriose, mas ela não quer engravidar ainda, né? Ela sabe que ela tem, mas ela ainda não quer engravidar. Ela quer adiar, ou ela tá solteira. E aí, esses casos também devem ser muito bem aconselhados, porque como a gente sabe que a endometriose tem um impacto na fertilidade e essa paciente ainda vai adiar mais ainda a gestação, ou seja, também vai ter o impacto da idade, então esses casos também são candidatos a congelar os óvulos,
né? Então, isso deve ser discutido também nas rotinas ginecológicas, né? Com as pacientes que têm endometriose, porque é um fato, né? Então, a paciente precisa saber disso para tomar as próprias decisões, né? O que ela vai fazer, qual o planejamento, para que ela não seja pega de surpresa no futuro. Eu acho que isso é muito importante, né? É muito importante a gente falar. Tem uma pergunta aqui, vamos voltar um pouquinho em diagnóstico de endometriose, Fernanda? Sim. Que tem uma pergunta aqui dizendo se é possível somente pelo toque fazer o diagnóstico de endometriose. Olha, se a endometriose for extensa, sim. Sim, porque pelo toque nós conseguimos sentir, né, lesões mais profundas, lesões mais doloridas, né? Mas o toque normal não exclui a presença de endometriose, tá? Então, se o toque for alterado, sim, ele pode confirmar, pode fazer o diagnóstico. Mas se ele for normal, mesmo assim, a paciente pode ter endometriose. Por isso que o exame de imagem é muito importante, né? Porque só o toque ele não é suficiente para o diagnóstico. Tá? Tem mais alguma pergunta? Por enquanto, eu acho que... Somente pelo toque, sou paciente de vocês. Muito bom, gente. Eu acho que é um tema que a gente pode falar horas aqui, né? Porque tem muitas, enfim, muitos temas relacionados, né? Eu acho que esse tema do congelamento também está bastante em alta, né? Porque saiu na Veja, né? Esses dias, é um tema que vem sendo falado. E como nós entramos agora no mês de março, que vai entrar o tema endometriose, esses dois temas podem ser abordados juntos, né? Sem dúvida. Né? Na minha visão, eu sempre falo isso, né? Que assim, toda paciente que vai adiar, né? Que a gravidez vai passar dos 35 anos, tinha que congelar óvulo. Todas, 100%, na minha visão, né? E quando tem endometriose, mais ainda. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa conscientizar. Por isso que é importante a gente conversar sobre isso, né? Trazer esses assuntos aqui, justamente para as pessoas poderem ir se conscientizando, né? Ganhando informações para poder tomarem as decisões, né? Apareceu mais uma pergunta aqui, Fernanda. Uhum. Quais os casos indicados para cirurgia no caso de endometriose? Então, foi o que eu falei, né? É o quebra-cabeça, né? Mas, assim, de uma maneira bem geral, tá? Igual, quem que perguntou isso? Deixa eu ver. Os casos, a Lívia, né? Então, Lívia, de uma forma bem geral, os casos com endometriose profunda, né? Que são aquela endometriose que infiltra os tecidos e muitas vezes causam lesões em intestino, em bexiga, né? Que são os casos mais avançados da endometriose, de um modo geral, e esses são os principais candidatos ao tratamento cirúrgico, tá? Porque geralmente essas pacientes têm dor, né? E a cirurgia melhora tanto a qualidade de vida das pacientes, elas têm uma vida melhor, com menos dor, né, na relação e tudo, e também melhora o ambiente para poder engravidar. Então, esses casos mais avançados, a gente tem uma tendência a indicar mais o tratamento cirúrgico. Agora, eu vi uma pergunta aqui também que passou, como deve ser tratado para engravidar, né? Então, essa é uma outra coisa. Então, assim, por exemplo, se a paciente tem só dificuldade para engravidar, então ela não tem muita dor e ela convive bem com a dor, e ela tem uma idade mais avançada, ou ela tem, mais avançada eu digo, acima dos 35 anos, né? Ou ela tem uma reserva de óvulos mais enxuta. Esses casos que a prioridade é a gravidez, ela pode, por exemplo, ir direto para um tratamento de fertilização in vitro, né? Porque o tratamento de fertilização in vitro também é um dos tratamentos para endometriose. Por quê?
Porque se o ambiente da pelve está inflamado, está com todo esse impacto molecular, e nós fazemos a fertilização, ou seja, o encontro do óvulo com o espermatozoide no laboratório, eu costumo brincar que no laboratório não tem endometriose, né? Ou seja, a formação do embrião vai se dar num ambiente mais saudável. E aí sim, a taxa de gravidez, né, a chance de gravidez melhora. Então, tem pacientes que vão engravidar com a fertilização in vitro e que não vão precisar de cirurgia, né? Tem muitos desses casos. Então, por isso que vai depender, né, da vontade da paciente, da reserva, da idade, da extensão da doença. Então, o tratamento é traçar um planejamento estratégico, basicamente, né? Praticamente. Então, a gente senta com a paciente, avalia todos esses quesitos para poder traçar um planejamento para cada caso, né? Então, às vezes a gente faz a fertilização primeiro, faz a cirurgia, congela o embrião e depois transfere o embrião no momento mais favorável, né? Então, tem vários tipos de estratégia baseado, lógico, em cada caso, né? Então, por isso que é difícil a gente falar do tratamento de uma forma geral, né? Porque ele deve ser muito individualizado. Viu? E, Fernanda, endometriose pode virar câncer? Não, endometriose é uma doença benigna, né? É uma doença benigna. Então, não. E qual é a diferença entre endometrite e endometriose? Nossa, completamente diferente. Tem uma outra pergunta aqui que eu vi que eu acho que é importante. Endometrite é uma inflamação do endométrio, geralmente causada por alguma bactéria, tá? Então, endometriose é isso que nós estamos conversando. Endometrite é outro problema que pode dar no endométrio, que daí é dentro da cavidade endometrial, né? E aí, só juntando, né, esse tópico da cavidade, que a Nádia perguntou se a esteroscopia é um exame importante para quem tem endometriose. E essa é uma dúvida muito frequente, muito. Então, a esteroscopia é uma endoscopia no útero. Ou seja, nós entramos com a câmera por dentro do útero. Dentro do útero, não tem endometriose, tem o endométrio, né? Então, a esteroscopia não é um exame que faz diagnóstico de endometriose. Isso é uma dúvida muito comum, né? Então, não, a esteroscopia é um exame que avalia a cavidade uterina por dentro, só. E para fazer o diagnóstico da endometriose, são os exames de imagens que eu comentei, né? Ressonância e ultrassom com preparo intestinal, tá? E aí, olha só o depoimento da Diene, né? Falando, ó, tem endometriose profunda, já fez 5 cirurgias, indo para sexta, não aguento mais. Olha só, infiltrando o intestino, ureter. Então, assim, é muito complicado. Isso é frequente também. Isso é uma coisa importante também a gente dizer. É frequente esses tratamentos cirúrgicos recorrentes, né? Então, nós pegamos muitas pacientes que já passaram por várias cirurgias, assim como ela estava dizendo aqui, e geralmente esses casos são casos que na primeira oportunidade, que foi a primeira cirurgia, provavelmente não foram removidas todas as lesões, né? Então, eu acredito muito que quando a lesão é removida completamente, a endometriose não vai voltar. Ela é recorrente quando permanecem lesões, né? Então, tira-se uma parte das lesões e permanecem as demais, e aí ela fica de forma recorrente. Então, isso não é incomum, né? Eu acho que as técnicas cirúrgicas têm evoluído também bastante, né? Então, hoje em dia, a gente tem aplicado muito, por exemplo, a cirurgia robótica, né, para o tratamento da endometriose. Então, são técnicas, né, a laparoscopia, a cirurgia robótica, que permite uma visualização muito mais ampla ali do que está acontecendo, muito mais próxima, né? Então, são imagens mais precisas. E aí sim nós conseguimos fazer um tratamento mais adequado no sentido de remover todas as lesões visíveis, porque se sobrar lesão, seguramente a endometriose vai recorrer realmente, né?
Então, por isso, a evolução dessas técnicas e esse cuidado de realmente remover as lesões, né? Existem algumas técnicas que só cauterizam as lesões, né? Que cauterizar as lesões, na grande maioria das vezes, não vai resolver a longo prazo, vai resolver mais a curto prazo, né? Melhora a curto prazo, tem pacientes que engravidam e tudo, mas a longo prazo a endometriose acaba voltando porque as lesões não foram removidas, né? Então, a técnica cirúrgica também conta, né? Então, são muitos detalhes, né, em relação ao tratamento. Ok? E conta pra gente se estilo de vida pode influenciar a endometriose, tipo alimentação, alguma outra coisa que possa interferir. Então, isso também é um tópico bastante importante, porque sim, né, nós temos visto que pacientes que têm uma alimentação menos inflamatória, com alimentos não industrializados, né, com menos proteína animal. Então, tudo que você puder ingerir que não cause inflamação, né, e que tem, enfim, vitaminas antioxidantes que nós podemos usar, né, anti-inflamatórias. Então, tudo que a gente puder atuar também na inflamação do ponto de vista de saúde e de estilo de vida também vai ajudar, tá? Eu não acredito muito em mágica no seguinte sentido, muda o estilo de vida, resolveu a endometriose. Não. Mas tudo que nós pudermos fazer para ajudar, com certeza vai ser bom, vai ser benéfico, né? Então, fazer toda a avaliação, avaliar a necessidade de cirurgia e tudo, e fazer a parte que lhe cabe, que é justamente cuidar da sua saúde, fazer uma alimentação menos inflamatória, fazer a suplementação das vitaminas adequadamente, usar antioxidantes. Então, sim, tudo isso pode ajudar, sem dúvida, né? A acupuntura é uma coisa que ajuda bastante também, né? A gente tem vários casos que fazem acupuntura, que tem uma melhora da dor, uma melhora do processo inflamatório. Então, esses tratamentos adjuvantes, eles são benéficos, né? São coisas que nós podemos fazer paralelamente para poder ajudar como um todo, né? Então, sim, eu gosto dessa linha. Tem mais uma pergunta aqui. Se as mulheres com endometriose, se elas têm mais chances de abortar. Olha, se houver um impacto na qualidade dos óvulos, pode ter um impacto na qualidade do embrião e aí pode ter mais aborto, né? Eu diria que não tem uma relação direta, mas que sim, pode acontecer de ter mais aborto por causa desse impacto na qualidade. E aí também vai ter o impacto da idade, então não é só endometriose, né? É o quanto a endometriose está cometendo ovário, é o quanto, qual é a idade da paciente, né? Quais são os fatores de risco. Então, acho que endometriose isoladamente não, mas dentro de um contexto, sim, pode acontecer. Você pode explicar para a gente, Fernanda, como que é a cirurgia da endometriose, como ela é feita? Sim. Nós fazemos a cirurgia, igual eu falei, né? A gente tem agora associado a robótica, né? Que é uma técnica mais recente, mais avançada. Mas ela é na verdade, laparoscopia, né? Então, há muito tempo atrás se fazia cirurgia aberta, né? Eu já tive pacientes que já fizeram no passado cirurgia aberta, que é a cirurgia que abre mesmo a barriga para poder fazer. Mas já há muitos anos não se faz mais cirurgia aberta, a gente faz a laparoscopia. A laparoscopia, então, nós entramos com uma ótica pelo umbigo, né? Numa incisão de 1 centímetro. Fazemos mais, no mínimo, 3 incisões embaixo, assim, na marquinha do biquíni. Então, esteticamente, funciona muito bem. E nós entramos com as pinças laparoscópicas, né? Então, pode ser as pinças laparoscópicas ou as pinças do robô, né? Então, a via de acesso sempre vai ser por laparoscopia. E a vantagem de se fazer a laparoscopia é justamente a visualização, né? Então,
como as óticas têm esse poder, né, de ampliar a imagem, aproximar a imagem para nós, e como é uma cirurgia de muito detalhe, né? As pacientes às vezes perguntam, nossa, doutora, quanto tempo demora uma cirurgia de endometriose? Aí nós falamos de 4 a 6 horas, elas ficam chocadas, né? Nossa, uma cirurgia grande. Sim, é uma cirurgia que demora. Por que que demora? Porque ela é muito delicada, né? É uma cirurgia que a gente precisa tomar cuidado para separar o ureter, separar os vasos sanguíneos, separar os nervos, porque fica tudo muito junto, uma coisa grudada na outra. Então, nós temos que separar cada órgão para preservar o máximo possível. E isso tudo dá trabalho, é trabalhoso, né? Então, demora a cirurgia. E por laparoscopia e cirurgia robótica, os resultados têm sido melhores nesse sentido de remover todas as lesões, né? Então, eu tô amando a robótica, né? Talvez tenha alguma paciente minha aqui que operou recentemente. Mas os resultados estão excelentes, assim, a gente tem usado bastante. Então, responde essa pergunta aqui, Fernanda, da paciente. Ela tem 40 anos, ela tem um endometrioma no ovário esquerdo, mas engravidou naturalmente aos 40 anos e perdeu. Uhum. Ela deve fazer cirurgia? Olha, é assim, aos 40 anos, a chance de aborto, né, de perder, é muito maior, né? Diria que em torno de 40%, 50%. Então, é assim, a indicação de cirurgia para você vai depender muito da extensão da doença, né? Do quanto a endometriose está acometendo e o quanto você sofre com isso, o quanto isso impacta na sua vida. Porque se a prioridade é a gravidez, eu investiria direto nos tratamentos de fertilização in vitro, porque você vai poder, enfim, maximizar, né, a sua chance de gravidez e ainda vai ter a oportunidade de avaliar os seus embriões, né, geneticamente, tudo isso para minimizar os riscos de ter um novo aborto, né? Então, eu acho que depende, né? A resposta depende, mas pelo que você me disse, talvez para você especificamente o tratamento da fertilização seja mais interessante, né? Não sei o que você acha, Mi? Eu acho que no caso, o aborto dela, né, tem mais probabilidade de ter acontecido por uma causa realmente genética, Ovular, né? por causa da idade, né, do que Também pela acho. própria endometriose, né? E na verdade, o risco de abortamento aos 40 anos ele acaba sendo maior exatamente por causa da idade ovular mesmo. E ficar tentando engravidar, ela já vai ter mais dificuldade porque tem endometriose. Junta com isso o fator idade, então ela fica postergando e daqui a pouco ela tá aí com seus 44, 45 anos e a coisa cada vez mais difícil, né? Então eu acho que nesse caso a fertilização in vitro seria uma boa pedida com a análise genética do embrião. Do Acho que embrião não, antes. Concordo não plenamente. compensa Tá vendo? Não são a todos os casos laparoscopia. que precisam operar, né? Então depende totalmente, né? Tem mais uma pergunta aqui, se a endometriose impacta na qualidade dos óvulos. Então, sim, sobretudo, é assim, não, isso não é sempre, tá? Então, tem endometriose que os óvulos são completamente normais, né? E que faz a fertilização in vitro e fica tudo bem, engravida. Então, não é uma coisa que acontece em 100% dos casos. Mas sim, tem uma parcela das pacientes que nós vemos um impacto na qualidade dos óvulos, principalmente aquelas que têm endometriose ovariana, que tem endometriose nos ovários, né? Então, essas são as principais, né, candidatas a terem alterações nos óvulos, né? E aí, nesses casos, mais ainda nós indicamos os tratamentos de reprodução assistida, né, com a fertilização in vitro, justamente porque, induzindo a ovulação, nós conseguimos uma amostra maior de óvulos e a probabilidade de nós encontrarmos um óvulo melhor aumenta, né? Do que naturalmente que ela vai produzir um por mês. Então, quando tem esse impacto no ovário,
né, a fertilização também é um caminho interessante. E aí a discussão é se faz cirurgia antes, se congela antes, né? Então aí o caminho que vai seguir vai depender de cada caso, né? E mesmo quando a endometriose ela está no ovário, né, o cisto, tem os cistos ovarianos, quando a gente faz a coleta de óvulos, né, a gente primeiro procura aspirar os folículos e deixar o cisto por último, né, exatamente para não ter essa contaminação, né? Isso, E exatamente. a embriologista, ela também, ela vai separar, né? Ela faz uma seleção dos óvulos e na própria seleção ela já acaba escolhendo aqueles que têm características melhores daqueles que têm características piores, né? Então, a própria fertilização in vitro, ela já ajuda nesse aspecto, exatamente selecionando o óvulo e ajudando também na aspiração do cisto antes da transferência de embriões, né? Exatamente. Então, a fertilização, ela ajuda tanto no diagnóstico, né? Então, assim, será que meu óvulo tem pior qualidade por causa da endometriose? Então, quando nós tiramos os óvulos e vemos, né, a embriologia vê, ela pode também detectar algumas alterações ali morfológicas que dão indícios que sim, que dão indícios que não, né? Então, ajuda no diagnóstico. E foi o que você falou, às vezes só o fato de tirar, limpar, né, tirar lá a endometriose e tal, isso já ajuda, né, no sentido de melhorar aí as chances desse embrião vingar, desse embrião ir adiante. Então, eu acho que a fertilização é um dos tratamentos também da endometriose que deve ser considerado, né, fortemente em pacientes que querem engravidar, né? Tem mais alguma outra coisa, Fernanda, que você gostaria de falar? Não, acho que tá acabando o nosso tempo, né? Vamos ver. A gente tem 10 minutinhos aí. Olha só o que essa paciente falou, Diene. Pela minha experiência, me arrependo de duas coisas. Primeiro, de não ter congelado meus óvulos. Segunda, de não ter feito logo a FIV. Depois depois de 3 cirurgias. É isso. Então, assim, justamente para isso não acontecer, né? Hoje nós batemos tão pesado nessa conscientização, né? E por isso que essa conscientização é importante. Então, eu acho que a gente podia já encerrando, já pensando no, né, nas mensagens para levar para casa, né? Então, assim, é uma doença que precisa ser conscientizada, né? Ela está muito relacionada com a fertilidade, né? Ela pode passar batido na rotina ginecológica. Então, a paciente pode ser pega de surpresa e não saber e ter dificuldade de engravidar lá na frente. Então, é uma coisa que deve ser suspeitada, né? Antes. Então, quanto antes fizer o diagnóstico da endometriose, né? E quanto mais enfim, quanto melhor for esse primeiro tratamento, né? Talvez a primeira oportunidade de tratamento, melhor vai ser o prognóstico, né? E aí não vai acontecer o que aconteceu com essa paciente, que precisou fazer várias cirurgias, não congelou. Então, eu acho que a principal mensagem que nós podemos passar hoje aqui para as nossas pacientes é isso. Saibam que isso existe, saibam que a endometriose sim tem um impacto, saibam que tem tratamentos muito eficientes para endometriose, o tratamento cirúrgico é eficiente, a fertilização in vitro é eficiente, cada caso vai se beneficiar de uma coisa ou de outra. E se você tem endometriose e ainda não pensa em engravidar a curto prazo, considere congelar os óvulos, porque esse impacto é real, esse impacto acontece em pelo menos 50% dos pacientes com endometriose, e você sabendo disso, você pode tomar atitudes para que no futuro você não seja pega de surpresa e tenha uma dificuldade, ou até você ter uma opção de tratamento, né? Então, hoje nós atendemos, às vezes, pacientes de 40, mais de 40 anos, que não tem mais óvulos ou que tem reserva já muito diminuída
e elas falam para nós, puxa, se eu soubesse, eu tinha congelado antes, né? E isso acaba, né? É uma facada, assim, no coração, né? Porque a gente precisa divulgar essas informações e as pacientes têm que tomar as decisões baseadas nesse conhecimento, né? Eu acho que isso é importante. Essa mensagem que eu queria passar. E você, Mi? Eu acho que é sempre lembrar que o congelamento de óvulos ele é muito importante e é sempre uma alternativa, né? É muito fácil congelar os óvulos hoje em dia, muito tranquilo, né? E Sim. depois, se não utilizar, se acabar não utilizando o óvulo, também é só jogar no lixo e acabou, é uma É célula, uma né? célula, exato. Não... Então, não tem, assim, é uma célula como outra qualquer e se não precisar ser utilizada, melhor ainda, Tudo né? bem, Mas eu né? costumo dizer que aquele é como o seguro do carro, né? Uhum. Você paga para não usar, né? Exatamente. Então, é a mesma coisa. A gente congela os óvulos como um seguro. A gente paga, pretende não usar, mas se tiver que usar, Tá ele já está lá, lá, né? né? É isso aí. Né? É isso É aí. exatamente isso. Isso Bom, eu aí. queria E uma última agradecer. coisa, antes só o último recado, que uma coisa que eu acho muito importante também é essa questão de adiar a gravidez, né? Então, será que precisa mesmo adiar tanto a gravidez, né? Então, acho que isso também é um assunto que deve ser levantado, principalmente para os pacientes que têm endometriose, no sentido assim, se você não adiar a gravidez, se você engravidar logo, o prognóstico, a sua chance vai ser melhor, a doença não vai evoluir tanto. Então, por que que a endometriose hoje está tão mais prevalente? Parece que mais pessoas têm endometriose, porque as pessoas demoram mais para engravidar, né? A geração anterior engravidava lá com 20 e poucos anos, não dava tempo, né, da endometriose piorar. Então, eu acho que o último recado que eu queria dizer é: pensem se precisa mesmo adiar, né? Porque o não adiar da gravidez pode ser interessante para os pacientes com endometriose, né? Então, só o último recado. Tá ótimo. Bom, eu gostaria de agradecer, então, Fernanda, obrigada. Obrigada a todos. E dizer Obrigada. também que a live vai estar disponível, vai estar salva no IGTV, para quem Legal. quiser assistir. Né? E também quem precisar mandar mensagem, tiver dúvidas, pode enviar para a gente, que a gente vai responder, vai ser um prazer. E que esse mês todo vão ocorrer várias lives, né, para falar para vocês sobre um pouco mais sobre endometriose, tá bom? Combinado. Obrigada. Obrigada, obrigada a todos. Vi várias pacientinhas minhas aqui. Beijo em todas as queridas. Adoro vocês. Obrigado. Vamos marcar mais vezes, né? Porque esse é um assunto que eu amo, é um assunto que é importante. Então, estaremos juntas. Estou à disposição para se precisar, se tiver mais alguma dúvida, pode colocar lá nas mensagens e a gente responde para vocês, tá bom? Foi um prazer, beijos e até breve, né? Obrigada, Mi. Até. Um beijo. Obrigada a você. Beijo.